Quando as pessoas não conseguem ter acesso a luxos maiores, eles criam luxos menores assim para ter acesso, né? Então, colecionáveis chegam nesse caminho. Com 70 milhões de reais, o cara compra a internet brasileira por um ano. Anunciar no fã-clube é como anunciar num veículo com dispersão zero. Fala, influente! Se você acha que brinquedo é coisa de criança, nesse episódio você vai rever seus conceitos. 25% de todos os brinquedos vendidos no mundo não são para crianças, são para adultos, como eu, como esses caras que estão aqui. E a gente vai falar com um cara que entende tudo disso, é o Igor Maia, gerente de marketing da Candide, uma das maiores empresas de brinquedo no Brasil. Certo, Bruno? Certo. Para comprovar isso que você falou, eu mesmo comprei um item que a gente vai falar logo aqui, né? Brinquedo, enfim, hoje em dia todo mundo tem um brinquedo ali, os adultos, né? A gente vai falar sobre isso e falar sobre principalmente como que a Candide está usando as comunidades, né? O fandom para ativar aí o marketing de influência. Seja muito bem-vindo, Igor, aqui ao Influencer MeCast. Boa, muito obrigado, pessoal, pelo convite. Feliz de estar aqui. E é bem bacana, se você puder, em um minuto, contar um pouquinho de você, qual é a tua. Você é o cara que cuida do marketing, o que está sob o seu guarda-chuva, alguma passagem anterior. Explica para o pessoal, quando o pessoal apresenta o Igor para a turma. Boa. Bom, eu sou formado desde 2013 em publicidade, pós-graduado em transformação digital. Trabalhei grande parte da minha trajetória em agências de publicidade, principalmente na área de mídia e planejamento. E desde então, faz uns 7, 8 anos, trabalho em multinacional na área de marketing por dentro do cliente. E nos últimos 2 anos na Candide, entrando nesse mundo de brinquedo, comunicação infantil, enfim. Então, aqui a gente conheceu um pouquinho do Igor e agora falar sobre a marca, conhecer um pouquinho da Candide, contar para o pessoal o tamanho, quantidade de brinquedos, as principais franquias, licenciamento, né? Às vezes as pessoas não têm noção do que a Candide representa. Sim, cara, a Candide é uma das empresas mais longevas, acho que, do mercado nacional de brinquedo. Ela tem 57 anos esse ano. Já trabalhou aí com licenças gigantes, talvez, dependendo da idade do pessoal que está vendo, vão lembrar aí do laptop da Xuxa. Mas hoje a gente trabalha... hoje a gente trabalha com as maiores licenças do mercado, então... Disney, Blue, Marvel, DC, Sonic. E também com a distribuição de produtos importados. Então, muitos brinquedos que bombam lá fora a gente consegue trazer com exclusividade para oferecer para o mercado nacional também. Então, você já falou das principais franquias. E agora vamos conhecer também como é que a Candide está em relação à influência digital para dar uma posicionada no pessoal, né? Hoje... Vocês fazem campanhas recorrentes? Você tem uma agência externa, faz tudo interno, tem time? Como é que funciona? Hoje a gente faz internamente. A gente preza muito pelo relacionamento com os influenciadores ali. Acho que conforme os anos foram passando, a gente foi criando quase que uma comunidade ali. Então a gente encontra o pessoal em eventos. Todo início do ano tem a Brin, que é a maior feira de brinquedos da América Latina. E esses influenciadores que a gente trabalha, ou a gente já trabalhou, vai lá, fala com a gente já conhece os pais dos que são adolescentes, muitos a gente viu crescendo ali. Então a gente tem um relacionamento constante com esse pessoal, seja só por falar, convite de evento ou fazer junto conteúdo. Enfim. Mais pagos ou permutados? Tem os dois, assim, depende do momento e depende do produto. Acho que por esse relacionamento a gente acaba construindo uma via de mão dupla. Então, às vezes, tá bombando igual agora a Copa. A gente tem um produto específico de Copa, que são os ballers da FIFA. São os colecionáveis, surpresas ali, que tem bombado nesse semestre. E aí, alguns influenciadores, eles querem falar de Copa, não estão achando brinquedo, principalmente antes do lançamento das figurinhas. Eles falavam, cara, vocês conseguem mandar alguns pra gente fazer aqui? Entra aqui no nosso roteiro. Então, alguns acabam entrando como uma divulgação gratuita, alguns só entram ali no roteiro de como eles brincam, de como eles abrem o produto mesmo. E isso acaba gerando ali o conteúdo, acaba gerando conversa dentro do canal deles, algumas pessoas já chegam no nosso. Porque é um produto desejado, né? Então, ele vira moeda de troca, né? Para pagamento, né? Quantos influenciadores por mês você acha que está sendo ativado aí por vocês? Cara, entre relacionamento, embaixadores, pagos, assim, acho que uns 30. 30 por mês. É um bom número. E a estrutura para gerenciar isso?
Hoje, no meu time, eu tenho uma analista que é focada nisso. E ela consegue... Sim, a gente tem a agência de social também, que ajuda no mapeamento desses nomes. E aí a gente também tem a nossa analista que faz esse contato, faz essa negociação. Em momentos críticos, assim como o último trimestre do ano, que a gente está falando ali de Dia das Crianças, CCXP, Natal, aí a gente começa a contratar agências pontualmente para fazer indicação desses nomes ou intermediação dos briefings. Você falou de CCXP, né? CCXP tem um público bem heterogêneo e adulto, né? Que a gente começou aqui falando, né? Que fenômeno é esse dos adultos comprando brinquedo? Eu acho que é uma coisa assim que vem muito com o tempo e dependendo de mercado para mercado, né? É um fenômeno assim que existe lá fora já antes do Brasil. No Brasil já existe também há um tempo, assim, eu acho que desde... Se a gente for falar ali desde da década de 2010, assim, porque quando vieram esses grandes eventos como o CCXP, Anime Friends, quando as multinacionais começaram a enxergar o mercado daqui, a Funko mesmo começou a existir lá fora numa Comic Con a partir de 2010, se eu não me engano. Então foi quando eles começaram a popularizar esse tipo de produto, várias outras tendências. Acabam acompanhando aí também, sei lá, tendências de tecnologia, né? Quando a gente fala de streaming, sabe? Foi quando começou a vir esse público para cá e foi muito incentivado. E tem provavelmente franquia que vai mais pro adulto e franquia que vai mais pro infantil, né? Por exemplo, Star Wars, eu sou fã da Star Wars total, eu diria que é uma franquia muito para adulto, né? Sim, e inclusive quando a gente fala de kidults, o termo foi cunhado tipo nos anos 50. Kidults é o termo. Bota aí por isso. Kidults é o adulto que é um kid. É um adulto que tem um hábito de consumo de brinquedos ou um hábito de consumo infantil. Não quer dizer que a pessoa precise se enxergar como um infantilizado, qualquer coisa assim. E ele tomou grandes proporções muito por causa de Star Wars na década de 80. Então foram os primeiros grandes action figures que foram feitos, colecionáveis, eram muito por causa de Star Wars. E sim, tem muitos dessa... Hoje, quando a gente fala de colecionáveis, a grande parte do público é infantil, é adulto. Além licenças infantis ali, como Bob Esponja, talvez não tem essa demanda tão grande quanto Star Wars, que é um dos carros-chefes, assim. Impressionante, um negócio tão antigo, né? Sim. E aí, quando a gente fala de brinquedo, aí acaba sendo mais infantil. E aí tem o fenômeno do Funko agora também, né? Como é que não é só nostalgia, tem uma questão econômica também, né? Por que o Funko pegou tanto? Eu acho que explica um pouco esse movimento de eventos virem para cá, de streaming, né? Que você traz acessibilidade aos grandes universos, os universos de entretenimento, de cultura pop. Mas também tem a questão social, a gente vê a taxa de natalidade diminuindo, né? Então, a gente vê acesso a créditos diminuindo. Então, muitas vezes as pessoas... tem até um movimento que é isso, de quando as pessoas não conseguem ter acesso a luxos maiores, eles criam luxos menores assim, para ter acesso, né? Então, colecionáveis chegam nesse caminho, igual a gente viu aí Labubu ano passado. A gente vê outros tipos de objetos, de brinquedos, de colecionáveis, enfim. Para quem não entendeu, às vezes o adulto tem aquele sonho eventual, eu quero ter um Mustang, ele não compra um Mustang de verdade, mas de repente ele tem um colecionável. Exato, que é o carrinho, também. Né? Satisfaz um desejo. Eu, por exemplo, queria ter uma McLaren, mas não dá para ter uma McLaren, então a gente tem o quê? O Funko do Senna, né? Aí, ó. Que inclusive é o Funko mais vendido, né? O do Senna? É o Funko mais vendido do Brasil. Do Brasil, né? Até hoje. Até hoje. É o grande herói brasileiro. Faz quase 2 anos que a gente fez o lançamento dele. Ele ainda... E o Bruno é mó mentiroso, ele disse que comprou isso pro filho dele. É verdade. Pro filho dele ainda vai chegar, que é o com a roupa da Lotus, né? Ah, é verdade. Isso é legal. Legal demais. Muito bom. E, assim, você vem de empresa, né? Quando a gente conversou com você antes aqui do nosso papo, que o budget do marketing era quase que integralmente voltado para a televisão. Para a mídia tradicional, digamos assim. Mídia de awareness, né? Awareness. Exato. E hoje em dia, na Candide, você diria que quantos por cento vai para a influência digital, para outras mídias, além da mídia tradicional? Eu acho que
falando principalmente de influência, ali vai cerca de 30%. A gente acredita muito... Do 100% do budget de marketing, 30% vai para influência. Por aí. Porque a gente acredita muito nessa... Principalmente falando de brinquedo, nessa experimentação, na demonstração, até porque a gente precisa mostrar que um produto é divertido, é seguro, quando a gente fala com os pais, ou é divertido quando a gente fala com as crianças. A gente precisa mostrar a reação. Então, quando a gente diminui muito essa veiculação, por exemplo, em televisão, que é onde se concentravam há 10 anos atrás o budget de publicidade, a gente vê um escape na influência sobre isso. Então, são pessoas que já falam com esse público, já falam com o público infantil, já falam com o público decisor de compra de infantil. Então, a gente consegue botar o brinquedo na mão deles e eles realmente se divertirem com aquilo, sabe? Mostrar que aquilo faz sentido, é seguro, enfim. E os outros 70% continuam o quê? Em TV? TV a gente vai mais para o caminho de uma Connect TV e o restante vai mais para questões de consumo do próprio público-alvo. Então, por exemplo, YouTube é onde se concentra a maior parte do budget, porque é onde se concentra a maior parte da atenção da criança. Da criança, né? E desses 30% da influência, quando a gente fala de mídia tradicional, você segmentou bem, ó, YouTube, TV, posso fazer alguma coisa de out of home. E quando a gente fala de 30% de influência, como é que está separado esse bolo? Isso depende muito do momento do produto e do perfil do produto. Então, se eu falo de brinquedo, eu prefiro falar com, por exemplo, mães que fazem conteúdo sobre educação, por exemplo. E se elas acharem que faz sentido, a gente faz um trabalho em conjunto. Assim, porque às vezes não faz sentido para eles também, a gente super respeita, sabe? A gente não quer que seja forçado também a comunicação, porque todo mundo perde, né? Ela perde o tempo, eu perco meu dinheiro, enfim. E o consumidor perde o tempo de atenção. Mas se a gente fala, talvez, de um produto de lançamento, a gente precisa fazer um boom um pouquinho maior. Então, a gente começa a mirar em influenciadores um pouco maiores, que tem uma penetração um pouco maior, sai um pouquinho da bolha, vê que... Porque daí você sai um pouquinho da bolha e depois você sente quem teve mais adesão para você continuar trabalhando ali. E isso varia. É tudo uma decorrente de decisões de negócio, né? Se eu estou trazendo também pouco produto, não faz sentido eu investir tanto ou investir em nomes muito grandes. Se é uma das grandes apostas, faz sentido eu fazer um grande projeto, sabe? Então, acho que tudo é uma decorrente de decisão de negócio. Vocês vão escolher o influenciador, o que você olha? O que é a métrica importante para definir esse cara aqui é o cara que eu quero? Hoje a gente vê muito valor da atenção, assim, que a gente chama. Então, share of attention, né? Acho que vai ser a palavra desse ano. Mas como é que você checa, verifica? O custo que ele tem versus a quantidade de visualizações que ele gera, a quantidade de engajamento que ele gera. Mais do que o alcance por alcance, o número de seguidores. Talvez, acho que a gente consegue qualificar um pouquinho mais. Taxa de visualização seria? Por aí. A taxa de visualização e o CPM. Basicamente, quando você fala o custo versus mais taxa... pro CPV do que um CPM. Assim. Certo. Aí, beleza. Você contratou o cidadão. Aí, depois, você tem o resultado. O que você olha depois? Quando a gente fala de influenciadores, a maioria não. A maioria a gente está falando de awareness mesmo. Gerar awareness, porque grande parte do nosso negócio é B2B2C. Então, eu preciso falar para um grande lojista que eu estou contratando um grande influenciador para ele apostar junto comigo naquele produto. O grande lojista entra com grana? Nesse momento, não. Nesse não. Não. Porque ele acaba entrando nas mídias dele para fazer call to action para ele. Muitas vezes a gente faz parcerias. Então, entre com um produto, a gente entra com envio, com um influenciador, que a gente já tem contrato. Então, é tudo conversado. E aí um produto que é voltado para criança, para o público infantil, sei lá, 5, 6, 7 anos. Qual é o influenciador que você contrata nesse caso? Você busca o influenciador infantil? A gente busca quem fala com a criança ou quem fala com o decisor da criança. Então, por exemplo, eu posso falar com geralmente youtubers que criam conteúdos, assim. Eles são maiores de idade. Acho que o grande exemplo que a gente tem no nosso mercado é Naldinho. Assim, ele fala com crianças de uma forma autêntica, com uma forma que o público já está acostumado.
ou a gente fala com quem vai comprar o brinquedo para a criança. Depende do perfil também do brinquedo. Então, se eu falo de um lançador de dardos, X-Shot, por exemplo, eu tô falando aqui com um adolescente. Então, ele vai pedir pro pai, sabe? Então, a gente fala quem fala com ele. Mas se é um produto mais educativo, mais pré-escolar, aí eu preciso falar com os pais, né? Legal. Voltar aqui um pouquinho no Senna, que fala muito de fãs, né? De comunidade. E vocês têm trabalhado uma camada dentro de marketing de influência que são os fandoms, né? Fala um pouquinho sobre isso. Cara, o fandom, ele é eu acho que é um fenômeno que sempre existiu. Quando eu der um exemplo, vocês vão achar muito óbvio também na nossa cultura. Que é, por exemplo, torcida de futebol. Então, sempre existiu. Acho que sempre vai existir, mas a gente precisa enxergar onde ou sobre qual assunto, né? E hoje, sei lá, com a digitalização é absurdo a quantidade de nichos que a gente encontra, sei lá, no TikTok, algumas trends, algumas coisas assim. E quando você vai ver versus o seu estoque, quantidade de pessoas, você fala, cara, é mais do que o suficiente, sabe? Quando a gente fala do Senna, de Funko, a gente viu que isso, principalmente para esse público mais adulto, que é mais ativo em redes sociais, principalmente, você vê isso claramente, sabe? Esse comportamento, você vê pelos números de seguidores de páginas, que é um ato declarado da pessoa de quero consumir conteúdo deste assunto, sabe? Então, Mas vocês já contrataram fã-clubes, perfis de fandom nas redes sociais para promover produto? Já. E funciona? Já. Funciona super bem. E deve ser bem mais barato do que contratar Sim. É porque a maioria a gente acaba nem contratando via permuta. Porque são fãs, sabe? Eles também querem aquilo. E ainda tem uma quantidade muito grande que vem falar com a gente pedindo. Então, oferecendo esse trampo. Então... Eu estou pensando aqui numa vantagem, porque o cara que é o dono, o administrador de um perfil de fã-clube... Ele é fã. Ele é fã e 100% da audiência daquele fã-clube é fã. Porque é tudo fã. Outra coisa, quando você contrata um influenciador, que ele até pode ser fã daquele produto, mas não quer dizer que todo mundo que segue ele é fã. Então, na verdade, assim, o fã-clube é dispersão zero. Anunciar no fã-clube é como anunciar num veículo com dispersão zero. Né? Exato. Quando você vê... E aí entra um pouco naquele racional de você escalando a qualificação, né? Porque sempre fica aquela gangorra de é qualificado ou quantificado, é volume ou qualidade, né? E você começa ali num volume muito grande e super qualificado. Então você já consegue começar a falar com aquelas pessoas que já declararam interesse no seu produto. Mas nem sempre a qualidade da criação de conteúdo deles é boa, né? Pode ser... Porque... mas vira autêntico, né? É o tipo de linguagem que ele já está acostumado a falar com o público e o público já aceitou. Então, se é corte de série, se é formato de meme, se é colocando texto, se é GIF, o público já aceita aquele formato. Mesmo quando é série, tem um modelo para ser seguido, né? O que vocês tiraram de aprendizado do case de Five Nights comparado com Stranger Things? Que Stranger Things foi conquistando esse público absurdo e acima do radar, né? Todo mundo estava percebendo isso. E acho que a série foi lançada em 2016 também, então foi fazer 10 anos, que é quase o mesmo tempo que o Five Nights at Freddy's lançou o primeiro jogo, inclusive. Então, eu acho que daí já a primeira diferença, né? Um é um jogo, o outro nasceu como uma série. O jogo acaba sendo mais ativo, você participa, você escolhe o que você faz. E o jogo também traz aquele negocinho, se você conhece sobre um jogo que poucas pessoas conhecem, você se sente mais insider, você entende que aquilo faz mais sentido, você se sente mais aquele agrupamento, né? É o lance do eu conheci antes de todo mundo conhecer, você se sente mais pertencente. E o Five Nights foi desenvolvendo muito nessa ciência. Então, quando uma empresa lança um brinquedo ou um produto daquele negócio que você gosta, você abraça com todas as suas forças. Mas o Five Nights bateu em venda? Não bateu em venda porque por motivo de estoque, né? Mas por disponibilidade.
Mas se a gente for ver engajamento em redes sociais dos influenciadores... Maior? É maior? Foi 10 vezes maior do que Stranger Things. E Stranger Things já foi uma febre. Sim. E você acha que o sucesso, essa diferença se deu pelo quê? Pelo próprio estilo, porque era um game, ou teve alguma estratégia de influência, ou de divulgação, ou de promoção? É isso. O público, o fã-clube deles já estava sendo cativado há muito tempo. É mais tarado do que o cara do... É um fã-clube mais tarado do que o cara... Porque tem até uma certas semelhanças, assim, temática. Se você for ver o lance meio terror e meio adolescente... Porque também sempre foi considerado como um jogo de terror infantil, Five Nights. E em dezembro, ali, quando lançou também a última temporada de Stranger Things, lançou o segundo filme de Five Nights at Freddy's. Então, tava em voga também aquilo. E virou um fenômeno, assim. O que foi sucesso também no ano passado, que a gente vai ter esse ano, dia 4 de novembro, é o quê? Influence Me Experience. Inclusive, vamos aproveitar para contar para você que está assistindo, para o Igor também. No dia 4 de novembro acontece o maior encontro da influência digital no Brasil e na América Latina. É o Influence Me Experience na sua segunda edição em São Paulo, no Tokyo Marine Hall, uma das maiores casas de espetáculos do Brasil, porque o evento vai ser realmente um verdadeiro espetáculo. 2.000 pessoas, vamos ter ali cerca de 1.000 fãs assistindo à noite a premiação que nós vamos fazer, que é o Prêmio Influence Me. Durante o dia, metade desse público é de grandes marcas, representantes de marcas, diretores, gerentes de marketing das maiores marcas e os maiores influenciadores digitais do Brasil já confirmados. Durante o dia, conteúdo, aprendizado, tudo sobre o universo da influência digital e depois à noite a gente transforma o prêmio na cerimônia de entrega, transforma o evento na cerimônia de entrega do Prêmio Influence Me, que é o Oscar da influência digital. Igor, você já está convidado, o Influence Me Experience, dia 4 de novembro, é imperdível. E se você quiser saber mais, é só acessar o link que está aqui em cima ou na descrição. Vá lá conhecer e garantir o seu ingresso. Valeu? Muito bom. Voltando para o assunto rapidinho dos fandoms, né? Funciona para todos os mercados, para qualquer tipo de marca, ou quando a gente está falando mais de colecionáveis, dessas coisas que está mais... talvez na cultura, se eu quiser fazer alguma coisa para, sei lá, para geladeira, com influência, com fandom. Tem que ter um fandom, né? Eu amo Brastemp, imagina, não é tão bacana, né? Digamos, não é tão legal quanto... Deve ter, né? Tem que caçar, se tiver é uma boa ideia. Eu acho que em proporções diferentes, né? Até pela sensibilidade de valor percebido, do produto em si, de aquisição... Mas eu acho que quando você fala de cultura, de entretenimento, de consumo, eu acho que ele independe do tipo de produto, assim, numa forma mais grossa. Então, tanto é que, sei lá, teve carro do Stranger Things nesse momento também, né? Então, tem vários tipos de Agora, de o consumo, fandom de pode percepção. significar um risco? Algum tipo de risco? Por exemplo, porque o fandom, ele é fã, seja do Stranger Things, do seriado, ele é fã do jogo, e aí chega a Candide e lança um brinquedo. Que vamos supor que o fã não aprovou aquele brinquedo, como, pegando um exemplo, a camisa da seleção que foi criticada, e aí o fandom entra ao contrário, né? Ele entra criticando aquilo que foi uma má escolha e tal. Passa pela cabeça esse tipo de risco? Passa, mas ele é um risco bem pequeno, né? O próprio exemplo que você deu foi uma das camisas que vendeu em tempo recorde, mesmo com o número de críticas que teve. Eu acho que o fã de verdade, até porque não tem muito fã de marca, né? Poucas marcas assim que a gente fala que são love brands assim, no nosso mercado. Você vê pessoas, sei lá, com camisa da Harley Davidson que não tem uma moto. Você vê a pessoa com adesivo da Apple, mas às vezes ela não tem um computador da Apple. Mas são poucas assim, que são assim. E quando você fala de entretenimento, quando você fala de uma licença, eu acho que vai um pouquinho além desse consumo, né? O consumo, ele é o tempo de atenção. O consumo, ele é o quanto você dedicou vendo série, vendo filme, lendo livro. Então, eu acho que é menos sensível nesse sentido, assim. Vide aí sucessos como Game of Thrones, que todo mundo reclamou até do final e continua. O cara começa... E Casa do Dragão bombando, sabe?
Eu achei Casa do Dragão um saco, cara. Comecei a ver, não consegui terminar não, cara. Não terminei não. Bom, vamos pro nosso quadro aqui fixo. Like ou dislike. Tem uma vinheta? Acabei de fazer a vinheta, cara. Vamos, vai comigo. Eu tô tentando ensinar. Não tem essa desenvoltura. Não tem essa desenvoltura. Tem aqui, ó, a plaquinha pra você, ó, fazer... Eu vou dar um tutorial pra ele, porque o nosso último convidado se enrolou todo. Assim, é só girar. Tá. Isso. Que você é um cara esperto. Então, esse aqui é like. É porque ficou nervoso. Vamos ver se vai ficar... Ó, já ficou nervoso. Esse óculos do Bruno, like ou dislike? Like. Parece com o meu, parece com o meu. Pronto. Tá aprovado, já aprendeu. Aprovado. E aí, começa aí. Vamos lá. Primeiro, like ou dislike? Primeiro eu vou fazer... aqui tá voltado para uma coisa, mas eu vou fazer diferente. Influenciador que faz propaganda de bet, like ou dislike? Falando principalmente do universo que eu trabalho. Primeiro não embroma. Dislike. Aí, ele deu um dislike. Tá. Porque é um mercado adulto, né? É um mercado que precisa de responsabilidade. Não vou entrar em mérito ético ou qualquer coisa do tipo, mas quando a gente fala com o público infantil, a gente precisa ter uma gama de proteção para esse público. Então é dislike. Dislike. E marca pagando criança influenciadora de 6 anos para fazer unboxing de produto. Like ou dislike? Eu daria dislike. Eu acho que, falando como profissional da Candide, a gente sempre procurou ter essa responsabilidade. Não é à toa que é uma empresa que está mais de meio século no mercado. A gente sempre procura esse entendimento com a família também. A gente procura ter essa responsabilidade, produtos educativos que não, sei lá, machuquem a criança de qualquer forma. Então, quando você faz uma criança fazer uma coisa que talvez ela não queira, pensando até no influenciador, na pessoa contratada, eu acho que é um trabalho não muito legal, assim. Assim, eu tô falando de Funko, você criar um Funko a partir de um personagem, por exemplo, pode ser uma pessoa que exista fisicamente, uma pessoa real, que se envolve em polêmica. Vou dar like. Que você já fez. Mas, não, fiz. Até porque a gente não tem essa influência a gente não cria, né? A gente distribui aqui. A gente pode escolher o que vai trazer para o Brasil ou não, mas eu vou dar like pelo benefício da dúvida. Tipo, então, entender qual é o tipo de polêmica que ela está sendo gerada, né? O famoso falem mal, mas falem de mim. Porque às vezes é um mal muito mal, né? Aí eu seria contra. Então, exatamente. Eu vou dar o positivo. Porque às vezes o cara tá numa... Por pensar, um jogador de futebol, tipo Neymar. Que tem Funko do Neymar. Dele não tem. Não tem do Funko? Olha, ó. Pesquisa não foi... tem, mas podia ter. E se tiver, vai vender do mesmo jeito. Vai vender do mesmo jeito. Inclusive, falando de bet, no final de semana agora, tava o Luciano Huck fazendo propaganda de bet no Domingão do Huck, né? Propaganda de bet normal. Então, a gente aqui também dá dislike para isso, mas é um assunto complexo. E marca pagando, né, administrador de páginas de fandom para postar conteúdo, like ou dislike? Like. Eu acho que, claro, dentro das normas, assim, você precisa identificar que é uma publicidade para ele ser honesto com os seguidores deles também. Mas é um trabalho, né? O cara tá ali dedicando tempo, tá dedicando esforço. O público dele reconhece isso. O público dele quer também acompanhar isso quando ele recebe, sei lá, um ingresso para ir numa premiere. O público quer acompanhar, sente parte daquilo. Quando ganha alguma experiência, algum produto também. Então, acho que é um trabalho. Legal. Vamos falar um pouco agora dessa coisa desse aumento que a gente, na conversa da preparação, em vendas, em conversão no e-commerce, que foi um negócio expressivo, né? Isso foi de pouco tempo para cá. O último ano foi 70%, é isso? Isso. A tendência de crescimento ainda também mas eu acho que o e-commerce da Candide não é de um ano para cá, ela já existe há mais tempo. Sim. Ela existe faz bastante tempo. Mas falando de Funko especificamente, a gente passou por fases, né? Então, quando a gente trouxe a distribuição para cá, de quando a gente começou a fazer a venda direta e quando a gente assumiu o site oficial deles aqui.
Então, são algumas fases que foram conquistadas com performance e com propriedade também, né? Com a parceria com eles vendo a seriedade do nosso trabalho aqui. Então, foi calçado aos poucos, em fases, mas vem gerando resultados. E de onde saiu? Pô, como é que conseguiu isso? Eu acho que muito questão de entendimento do público. A gente tinha um conhecimento muito forte de brinquedo, de público infantil. Apesar de não ser o primeiro... Entendi que o site existia, aí vocês assumiram o site a partir do momento... Da Funko não. Da Funko a gente... ele existia na Europa e nos Estados Unidos. A gente criou ele aqui. Entendi. Compra de domínio, organização, espelhar o do lado de fora, enfim. E essa estratégia de influenciador, provavelmente, como vocês estão com 30% de investimento, inclusive a Unilever anunciou um dado curioso, que cada vez mais marcas estão entrando nessa de direcionar mais dinheiro para a influência digital. A Unilever anunciou mundialmente que 50% da verba da Unilever, que imagina o tamanho dessa verba, tem que ir para influenciador digital, né? Vocês estão com 30%. Então, muito provavelmente, a influência digital tem um papel fundamental nesse crescimento. Sim, falando em colecionáveis, com certeza. Porque é isso, a gente falava com um colecionador, a gente fala com um fandom, a gente... E existia essa demanda reprimida aqui no mercado brasileiro, que era encontrar produto original e encontrar tempo, né? Então, quando lançava um filme, um blockbuster nos Estados Unidos, demorava meses para chegar aqui no Brasil, porque não tinha meios tradicionais, assim, né? Meios oficiais para aquilo vir para o Brasil. Então, era o mochileiro que ia lá, comprava e trazia poucas unidades. É a pessoa que faz... viaja para algum outro país e traz. É sempre meio que assim, e isso é limitado à mala. A gente traz container. Então, a gente consegue manter um preço super competitivo por causa de volume. Até para não maltratar o fã que esperou tanto tempo aqui no Brasil para poder ter esses lançamentos em tempo simultâneo com o mundo inteiro. E aí agora me ocorreu, né? 30% do budget da Candide vai para influenciadores. E a gente diariamente se bate com marcas que ainda não acreditam, acham que não funciona, não investem em influencer marketing. A gente ouve isso com surpresa, mas é frequente. Grandes marcas que o orçamento que é direcionado para influenciador digital chega a ser ridículo. Cerca de ridículo. Talvez 2%, 1%, né? Ou às vezes nem nada. Porque não sabe como opera, acha que não funciona, ainda é cético. O que você tem para dizer para essas pessoas? Eu acho que depende muito do objetivo, né? Algum profissional por trás deve estar ali para orientar, mas na maioria dos casos que eu tenho acesso é sobre mau entendimento do objetivo dos influenciadores no seu papel ali. Então é como você falar que você coloca todo o seu dinheiro em uma mídia... e você quer ter conversão, mas você coloca tudo na TV e você não vê aquilo gerando conversão no seu site e você fala, pô, aquilo não funciona, sabe? Então, eu acho que você precisa olhar o influenciador não só como um canal de mídia. Eu acho que sai um pouco da gerência de mídia quando a gente começa a querer desenvolver mais esse meio. E olhar, tipo, as nuances, o que os influenciadores falam, qual o seu objetivo de negócio... Ele já tem histórico nisso, que tipo de público ele aborda, que tipo de camada ele está falando. E também entender como que ele dialoga com as outras mídias, né? Porque não adianta você falar para um influenciador falar de um produto de uma forma e no seu perfil do Instagram você está falando de outra. Então a pessoa vai achar até que aquilo é falso que o cara está falando, porque tá com um tom totalmente diferente. Então você vê influenciadores que fazem react do conteúdo que foi pra TV, sabe? Tipo, isso é legal, porque você tá fazendo as mídias cruzarem, você tá mostrando que aquilo é uma unidade de comunicação. A gente faz curiosidade agora, vamos lá, fazer uma brincadeira rápida. Chegou o Igor lá, tem R$1 milhão de verba publicitária, só R$1 milhão. Um multiverso fictício. O seu diretor fala assim, Igor, isso aqui você tem R$1 milhão, você tem que escolher entre duas mídias. Só essas duas, não tem outra opção. E é 100% ou numa ou na outra. Você ia na televisão ou ia nos influenciadores? Cara,
tem tantos dependes, assim. É isso aí, é a Candide, te deram 1 milhão para gastar e você tem que escolher uma mídia. Qual o grande ponto positivo da TV, por exemplo? É alcance gigantesco em curto prazo. Se você consegue fazer uma estratégia com influenciadores um pouco nesse sentido, você ainda consegue cobrir um flight, você não faz todos os influenciadores postarem juntos, você consegue fazer um flight, você consegue fazer uma série de conteúdo, você consegue fazer eles conversarem entre si. Esse é um grande ponto que você tocou. Influencer marketing é consistência também, né? Porque se ele é comunicação, ele é consistência. Sim. Acho que até voltando na tua outra pergunta, dessas marcas que colocam pouco budget, assim, acho que foi muito essa herança do public post, né? A pessoa vai e fala, tipo, fala pro influenciador postar isso. E às vezes é um influenciador que ele fala de lifestyle e não tem muito do produto no lifestyle, ele faz um public post, alcança 50 milhões de pessoas e morreu ali, sabe? A gente tem alguns estudos, né, que a televisão aberta, a audiência da TV aberta, da maior TV, né, no caso a TV Globo, a audiência da TV atual é alguma coisa perto da fração do que já foi. Então, assim, caiu no final dos anos 80 e 90, que foi o ápice da audiência na TV, que chegou a quase 40 pontos de audiência. Hoje, no programa de maior audiência, não passa de 15, né? Um programa de maior audiência. Nem novela mais está segurando. Esse é um primeiro questão. E outra questão é que o perfil de quem assiste televisão mudou. Hoje é basicamente a pessoa mais idosa e baixa renda. Preponderantemente isso, né? Pessoa idosa e baixa renda. Então, isso torna o investimento na TV mais difícil. TV aberta, né? Especificamente, né? Então, acho que você fez uma boa escolha. Eu sou sempre a favor, assim, dos meios do mix de mídia se complementar. É isso. A primeira pergunta que eu sempre faço para o meu diretor, ou, enfim, o presidente, qual é o objetivo, né? Então, acho que acaba entrando um pouco disso. A TV, eu ainda vejo muito com o valor dela, assim. Então, você vê hoje programas como, sei lá, igual a última edição do Big Brother, sabe? Foi absurdo de audiência, foi um público mais jovem, comentando ali também, completude ali, tipo, Mas será que é um absurdo de audiência que vale 70 milhões de cota? Então, eu acho que daí onde entra é essa proporção do investido versus resultado. Porque 70 milhões de reais o cara compra a internet brasileira por um ano. 70 milhões você compra a internet brasileira por um ano. Mas no lugar disso você bota em 15 minutos de uma prova no Big Brother. Eu acho que tem uma desproporção que muito CMO não está fazendo conta, entendeu? Não faz conta. Porque você falou, né? Você está comprando... eu perguntei para você a métrica importante e tal, e você falou alcance versus o que se gasta, não sei o quê. Quando você faz a matemática da coisa, né? E o próprio Big Brother, que fala que foi bem de audiência, passou de 20 pontos, 21 pontos, e depois todo mundo fala nas redes sociais. Muita gente fica sabendo do Big Brother porque teve alguém falando nas redes sociais e não porque necessariamente assistiu. Então é uma conta difícil, né? Eu sou da minha geração, 100% foi de televisão, né? Imagina, a gente não tinha programa, a programação era sentar na frente da coisa e assistir. Ver o que tinha. Ver o que tinha, e era isso que você tinha que ter. E hoje em dia, por exemplo, lá em casa, meus filhos nem sabem mais o que é televisão. O que é programa. A concorrência de atenção é absurdo. Bom, a gente está falando aqui da realidade, vamos pensar um pouquinho no futuro, do passado, né? Vamos falar do futuro. Vamos falar do futuro, né? Pega a sua bola de cristal aí, você trouxe... Aqui a brincadeira é a seguinte, né? O Igor pegou o DeLorean, né? O carro lá do McFly e tal, foi para 5, 10 anos para frente, aí voltou para contar para a gente o que ele viu lá. A gente vai fazer umas afirmações e você diz se não, eu fui lá e era assim mesmo ou não, entendeu? Começando, em 5 anos, Fandom vai ser uma linha de orçamento dentro de marketing de influência das grandes marcas. Não sei se será, mas eu acredito que deveria. Assim, vai variar do que cada marca vai estar falando, né? É o que vocês comentaram, assim. Talvez uma marca de linha branca não tenha um fandom. E eles só querem comunicar o novo produto deles. Mas quando a gente fala de entretenimento, quando a gente fala de grandes licenças, eu acho que sim. Aí o mercado de kidult vai crescer mais do que o mercado infantil em 5 anos? Sim, acho que até proporcionalmente, quando a gente vê
a idade média da nossa população, né? Então a faixa de criança tem diminuído e proporcionalmente adulto crescendo, então acho que sim. TikTok Shop vai virar o canal número 1 de vendas de tudo que é colecionável para adulto, batendo aí Amazon, o site próprio da marca. Eu acho que tem tudo para ser, mas depende de fatores externos, como grandes licenciadores, por exemplo. Então, hoje você tem a Disney com a sua loja oficial na Amazon, no Mercado Livre. Se eles não forem para lá, não... Se eles abraçarem ali, a Netflix fizer ali a loja oficial deles no TikTok Ads, TikTok Shop, eu acho que sim. Sim. Mas também tem um movimento muito contrário também, acho que contrário não, mas nesse sentido dos próprios influenciadores, né? A gente vê a Jade Picon, por exemplo, fazendo o e-commerce dela basicamente no TikTok Shop, né? A Aura Beauty, e batendo recordes aí de vendas. Então depende muito de como os próprios influenciadores, principalmente os grandes também, vão absorver isso. Igual o MrBeast, outros gigantescos assim que... Nesse processo de trabalhar com influenciador digital, você já deve ter visto muita coisa bizarra. Já viu alguma coisa assim, influenciador? Quais são os principais problemas enfrentados que você já viu, já enfrentou? Eu não sei se é influenciador que não cumpre o que ficou combinado, ou que não segue o briefing, ou não cumpre prazo. Eu não sei nenhum caso bizarro assim de cabeça agora, tentando lembrar, mas eu acho que existe sim. Porque é uma economia que teve um boom aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, é o primeiro ou segundo mercado de influenciadores do mundo. Uhum. Então, as pessoas veem quase como a gente via jogador de futebol também, né? Pô, quero ser influenciador. E isso diminui a penetração da profissionalização da profissão, né? Que, querendo ou não, é uma profissão. Então, a gente vê muito isso de não sabe entender, não sabe ler um briefing, não sabe a parte fiscal, de emissão de nota fiscal, não sabe a importância disso, não sabe fazer um relatório, não sabe fazer o produto atrelado ao próprio conteúdo. Então, eu acho que ainda tem muito disso assim, no nosso mercado. Precisa ter uma profissionalização, sabe? E dentro desse processo que você passou aí também, quais foram os principais aprendizados que você teve em marketing de influência? Eu acho que é mensuração. Boa. É uma coisa assim que eu, particularmente falando, tenho esse background de mídia, de performance, de mensuração. Eu sentia muito falta disso. Então, eu acho que a gente consegue administrar muito melhor mensurando, sabe? E vocês consideram que estão fazendo isso bem? Sim, sim. E o que seria uma dor? Hoje, assim, ainda me dói isso aqui. Tem alguma parte que, essa parte é chata ainda, me consome muito tempo, me dá muito trabalho, não sei fazer, estou apanhando. Eu acho que é uma parte analógica do trabalho de botar no correio. A gente tem uma operação, a gente tem um centro de distribuição, mas eu acho que ainda essa parte, sabe? Negociar com o influenciador 1 a 1. Isso, assim, fazer a ponte 1 a 1 quando você te impede de ganhar escala, a parte física do pacote te impede de ganhar escala. A operação mesmo ainda é muito braçal. Diferentemente, você que trabalhou com mídia na mídia tradicional, imagino que você ia fazer uma campanha, você falava com veículos que são todos profissionais, que tem um departamento comercial profissional, departamento de tráfego profissional, de repente você trabalhando com uma mídia que é um garoto ou uma garota que às vezes está lá, que é uma puta de uma zona, e além de tudo você tem que trabalhar com um volume muito maior. No seu caso são 30, né? Mais ou menos. Em média. Em média. São 30 diferentes por mês ou o mesmo cara fica vários meses? Alguns se mantêm, que é o pessoal que a gente tem mais relacionamento, que a gente tem... e que performa bem, né? A gente mantém. E aí eu acho que para acabar, Igor, a gente tem aqui uma parada que é o trunfo. Quase acabar. Quase acabar. É o trunfo na manga. Explique. Tem vinheta? Trunfo na manga! Qual é o trunfo aí que você tirou dentro desses últimos anos trabalhando com influência? Você está 2 anos. Você vai dizer assim, cheguei lá, vou dar 70% de resultado nessa porra. Entendeu? Qual foi o trunfo? O que você acha que foi assim, o pulo do gato? Cara, eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande com essa questão da mensuração.
de buscar ela, exigir ela e tomar decisão a partir dela. Então, acho que isso é uma coisa de começar a construir histórico, começar a construir processo, porque daí você sabe de onde aquele resultado veio. E aí você consegue repetir o que deu bem e cortar o que foi mal, sabe? Ou seja, baita de um trunfo poderoso, né? Pois é, e aí para tangibilizar esse trunfo poderoso, você ganhou aqui o seu próprio trunfo, ó. Dá uma olhadinha aqui que te espera aí, ó. Ah, bacana. É o trunfo aí do Igor Maia, ó, focado em fandoms, né? Campanhas complexas, relacionamento a longo prazo. E variabilidade de influenciadores. Muito bom, obrigado, bom. Gente. Esse é o trunfo do Influencer Me Cash, né? Os líderes do marketing de influência, agora também tem o trunfo do Experience, né? Do Influencer Me Experience e do Trends. É isso aí, tá convidado já para participar. Com antecedência, né? É difícil recusar. Pois é. Quem sabe sim, até, eu acho que seria bem legal a Candide estar lá com ativação, tá? Eu acho que são produtos altamente virais. Disso aqui, né? Altamente botar uma virais. loja dessa lá. Né? A gente ter alguma coisa nesse sentido, né? Agora sim, para fechar, Rodrigo. A gente tem perguntas aqui. Uma pergunta que a gente sempre usa para fechar. Se tem alguma tendência, alguma coisa que você está visualizando agora no influencer marketing que as marcas deviam estar prestando atenção? Eu acho que é essa parte da performance direta. Poucas marcas ainda estão dando atenção devida para isso. Usar o que os influenciadores conquistaram, criando conteúdo de qualidade, abraçar eles com alguma marca, assim, e fazer eles abraçarem a tua marca. Então, seja um produto já existente, by influenciador, para ele ter aquela propriedade de vender aquilo, ou construir uma comunidade fixa para incentivar e borbulhar aquilo. E um conselho para um gerente de marketing que está sentando na cadeira de uma empresa familiar de 50 anos, qual o conselho que você dá quando ele vai falar de marketing de influência para uma empresa tradicional ou quem investe pouco ainda nessa área? Cara, estuda. Sim, eu acho que é buscar mais referência, buscar mais conteúdo, mas sempre ter o pé no chão, assim. Você conhece melhor teu negócio do que qualquer outra pessoa, entender até onde seu braço chega, mas procura mensurar, procura entender certinho se não é um preconceito seu ou se não está gerando resultado mesmo. Boa. É isso aí. Igor Maia, gerente de marketing da Candide. Obrigado, Igor. Não, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos. Muito bom. Ficamos por aqui. Dá um tchau aí para ele. Valeu, e gente. Se você obrigado. ainda não se inscreveu aqui, se inscreve no canal Influencer Me Cash para receber conteúdos como esse. Deixa uma curtida, deixa aqui seus comentários e mensagens e perguntas que a gente vai responder tudinho. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.